Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Você nasceu do amor. Você nasceu do amor. Você é amado. Você é amado. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Magnífico essa apresentação da Web Rádio Estação da Luz sobre Setembro Amarelo. Isso é muito importante, que todos nós nos unamos em torno da vida. Como Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Interessante, e nós vamos fazer um programa aqui na terça-feira ou na sexta, exatamente sobre isso, sobre essa questão da pessoa tirar a própria vida física. Nós vamos mostrar o perigo que é isso, as consequências que isso traz para aquele que comete esse ato de desatino, né? E depois vai ter sofrimentos pela frente, vai ter dificuldades, porque, na verdade, não existe morte, né? Então, a pessoa estará só impedindo a sua permanência no corpo físico naquela encarnação. E virão outras com muitas dores, com muitas decepções, mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente seja feliz. E como Jesus colocou, né? Eu vim para que você tenha vida em abundância.
Então, nesse mês de setembro, em que se comemora, se fala, se relata, né, exatamente sobre essa questão da prevenção e da valorização da vida, nós estaremos também participando aqui pela Web Rádio Estação da Luz e, oportunamente, você será informado pelos posts que são colocados aí, do dia que nós vamos falar sobre essa questão da valorização da vida. Provavelmente será numa sexta-feira. Eu cumprimento as pessoas que já estão conosco aqui no nosso programa de hoje, né, sobre o livro Obras Póstumas. Nós estamos estudando sobre a divindade de Jesus é provada por suas palavras. Nós começamos esse estudo na terça-feira passada e que está no livro Obras Póstumas, né, Estudo sobre a Natureza do Cristo. Então, Allan Kardec vai colocar uma coisa assim, olha, o dogma da divindade de Jesus está fundado sobre a igualdade absoluta entre sua pessoa e Deus, já que ele próprio é Deus. É um artigo de fé. Ora, estas palavras tão frequentemente repetidas por Jesus, aquele que me enviou, testemunham não somente a dualidade das pessoas, mas ainda, como dissemos, exclui a igualdade absoluta entre elas, pois aquele que é enviado é necessariamente subordinado àquele que envia, obedecendo. Então faz ato de submissão. O embaixador, falando ao seu soberano, dirá: meu senhor, aquele que me envia. Porém, se é o soberano em pessoa que vem, falará em seu próprio nome e não dirá: aquele que me enviou, pois não se pode enviar-se a si mesmo. Jesus o disse em termos categóricos por essas palavras: não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou. Allan Kardec faz essa colocação aqui no livro Obras Póstumas, exatamente porque os dogmas que nós temos aqui dessa divindade de Jesus, que começou assim, basicamente, né, no Concílio de Nicéia, em 325 da nossa era, quando as pessoas queriam mostrar que Jesus era o Senhor Deus, o próprio Deus. Então criou-se uma querela muito grande em relação a isso, porque nunca se tinha tido na Terra alguém com tamanha potência espiritual quanto Jesus. Ora, isso é muito natural. Então, se numa comunidade qualquer chega uma pessoa muito, mas extremamente superior a todos aqueles que já estiveram ali, então dá-se a essa pessoa um determinado título. Foi o que fizeram muitas religiões cristãs, fizeram aí com Jesus, de que ele seria o próprio Senhor, Deus em pessoa, que veio para conversar conosco. E aí, era muito impossível isso. Como é que Deus poderia estar aqui presente num planeta tão pequenininho, sendo que o universo é vasto e ele tem que dar atenção ao universo? E aí a resposta criou-se a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como se Deus se dividisse em 3 pessoas iguais. Então, seria uma divisão de individualidade. Ora, quando nós estudamos aqui no Espiritismo que a individualidade não se divide, por isso é individualidade, como é que, no caso da divindade superior, ela pode se dividir? Então, ficou um impasse. E até hoje, tem muitas pessoas que acreditam nessa divisão de Deus em 3 pessoas, e todas 3 dentro do mesmo nível. Mas Jesus foi claro: olha, eu estou aqui por aquele que me enviou. Então, como diz Kardec aqui, aquele que é enviado é submisso a quem o envia. Então, Jesus deixou bem claro que ele é um espírito trabalhador de Deus, num contexto muito, muito avançado, muito superior ao que essa humanidade já teve até agora. Então, ele vem, né, nessa proposta de ser representante de Deus aqui no mundo.
Porque, na verdade, meu amigo, minha amiga, tudo é de Deus. Tudo. Absolutamente tudo. Até a água que você vai tomar daqui a pouquinho, se der sede. É de Deus. Então, tudo transita, tudo se inclui, tudo se move em Deus. E Deus tem os seus representantes nas comunidades, principalmente em comunidades tão primitivas quanto a nossa comunidade. Você pode pensar nos nossos avanços da ciência, da tecnologia e também em outros aspectos, mas isso ainda é muito primário. Ainda é muito do início. Então, o que acontece? As pessoas precisam compreender essas verdades espirituais. Sabe para quê? Para que elas comecem a se auto-inserir no projeto divino da criação. Senão, vamos ficar como sendo aquelas pessoas bastante adormecidas que ainda não têm uma noção exata do que são e por que estão. E, principalmente, para que estão. Então, Allan Kardec nos insere neste estudo mais aprofundado. Então, Jesus foi o enviado de Deus. Então, ele não é o próprio Deus, porque se ele fosse, ele diria: eu sou o Deus Criador. Não, eu estou aqui em nome daquele que me enviou. Então, aí você pegando uma coisa assim mais o nosso nível de entendimento, você imagina a Terra, o planeta Terra, como uma grande escola, que na verdade é uma grande escola. Uma escola primitiva, uma escola primária, né? Mas é uma grande escola. E aí, essa escola tem o seu corpo administrativo, e tem o seu corpo de instrutores, tem o seu corpo de alunos, assim como as escolas têm. Então, Jesus é o diretor dessa escola. Ele vem aqui na categoria do espírito superior a todos os outros, por ser ele o diretor da escola. Então, todo o planeta Terra está sob a direção augusta de Jesus. Agora, por que Jesus tem esse trabalho, né? Tem essa função aqui? Porque ele é um espírito que já chegou a uma categoria de espíritos criados por Deus que atingiu a perfeição, que é o caminho de todos nós. Então, ao ter atingido a perfeição, as tarefas que são oferecidas por Deus a esses espíritos são a de conduzir comunidades nascentes, comunidades primitivas do reino humano. Mas Jesus também dirige toda a comunidade dos minerais, dos vegetais e dos animais. Então está tudo isso sob a responsabilidade dele, que, utilizando dos seus companheiros de trabalho, os grandes espíritos, que com ele compõem o corpo administrativo, sendo ele o principal, então eles trabalham naquela atividade para a qual a Terra foi criada. Mas observem vocês o seguinte, que no universo, no cosmos, tudo é cíclico, enquanto estamos no espaço-tempo. Então, o que acontece? A Terra também tem seus ciclos. Então, ela já foi uma Terra que abrigou espíritos de uma natureza, depois abrigou outros, até chegar ao ser humano, até chegar a essa nossa humanidade, que agora está aí, né, nesses últimos 7 milhões de anos, tentando se erguer para Deus. Tudo está em Deus. Então, toda a criação, todo aquele homem do passado, aquela criatura que foi que chegou no homem, né? Que foi um mamífero superior, depois veio como Australopithecus, descendente de um primata, e dali começou a sua evolução no homem. Todo esse trabalho é dirigido por Jesus.
E aí chegou um momento em que essa humanidade poderia receber o grande diretor do planeta. E aí vem Jesus, pessoalmente. Ele veio pessoalmente. Essa vinda pessoal de Jesus ao plano físico estabeleceu uma nova era para a humanidade, que é a era do amor, a princípio da implantação do reino de Deus aqui no nosso mundo. E depois da sequência disso, que será um mundo de regeneração, onde espíritos que realmente queiram prosseguir com os seus avanços para a perfeição poderão ficar aqui no planeta. Caso contrário, já venceram essa etapa, eles vão para planetas superiores, ou, se não venceram, vão para planetas que ainda dá para eles a condição de viverem naquelas frequências mais baixas. Então é tudo muito claro, tudo muito objetivo, tudo muito correto. A gente vive isso aqui no plano físico, não é? As nossas escolas não são seriadas. O aluno que consegue passar para o ano seguinte, ele vai para o ano seguinte. Se ele não consegue, ele vai ter que repetir o ano. Muitos deserdam das escolas, não é assim? Muitos deixam de estudar, muitos preferem outras atividades. Então, enquanto nós estamos naquele ciclo, isso é possível. Mas os ciclos vão se fechando para abrir outro ciclo. Assim é a vida. Você vê, a natureza ela se renova constantemente. Ela cresce, vai ao apogeu, decresce, para depois crescer de novo. Então, nós estamos naquele momento em que os espíritos que não queiram continuar aqui, que não queiram modificar seus comportamentos, os seus pensamentos, eliminar seus vícios, então estão indo para locais onde as frequências e os ambientes vão favorecê-los. Agora, é claro que serão exilados. O exílio é sempre complicado, porque o exílio significa eu saí da minha comunidade, eu vou para uma comunidade que não me pertence ainda. Então, essas pessoas, esses espíritos vão para esses planetas e muitas vezes sofrendo, né, as pressões daqueles ambientes, dos habitantes, e também a saudade, né, a lembrança que ficou do tempo em que ele viveu no mundo que era dele. Então, se uma pessoa é exilada de uma nação para outra aqui, ele vai sofrer isso. Ele vai chegar na nação como exilado e não como um cidadão. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter que resolver-se perante ele mesmo, tratar das suas questões, se apropriar, se aprofundar dentro de si para poder retornar ao seu campo de origem. Então, isso é muito justo. É muito justo. Por quê? Tem aquela quantidade de espíritos que já desde o princípio querem seguir as leis de Deus, querem se aprofundar nelas, querem conviver com o Pai num regime de harmonia, e outros não. Então, os que não querem têm que começar a entender, têm que despertar. Esse despertamento, muitas vezes, é feito nesses exílios, nessas situações bem difíceis. Então, não vamos perder nosso tempo com quimeras, com ilusões, né? Porque isso vai passar. Então, o Senhor Jesus, vamos ver se nós conseguimos entender isso para valer. O Senhor Jesus não é Deus. Deus é o grande Criador, e Jesus foi criado por Deus, assim como eu, assim como você. Só que ele foi criado antes de nós. Então, era o nosso irmão mais velho, com mais experiência e já ligado, né? Porque todo o espírito, à medida que ele vai evoluindo moralmente, intelectualmente, ele vai entendendo o seu ponto de referência, que é Deus. Enquanto a pessoa está na infantilidade espiritual, ele nega a Deus, porque ele acha que ele é tudo que pode existir. Ele é tudo. Por quê? Porque ele tem as potências naturais da sua divindade, em um processo de saída do embrião ainda. Então, ele se julga Deus.
É como se uma plantinha, que você planta lá um pé de carvalho, e os primeiros ramos desse pé de carvalho, quando chega ali do subsolo, quando sai do subsolo, ele diz assim, eu sou o carvalho. Não, ele é o projeto do carvalho, mas ainda é planta tenra. É o que acontece com esses espíritos que se dizem deuses, né? ou que negam a presença de Deus. São plantas tenras, achando que já são, mas um ventinho que der, tira dele a autoridade. Uma enfermidade, um desencarne, ou uma perda de um posto, desarvora completamente a pessoa, porque ele não tem essa potência divina nele desenvolvida ainda. Quando ele tiver essa potência desenvolvida, ele saberá nortear essa força divina dele. Então, aí sim, ele será criador de mundos, como Jesus. Como os espíritos da categoria de Jesus, que podem criar mundos, que podem gerenciar coletividades grandes, como Jesus faz. Então, o nosso mestre Jesus, como ele diz, eu sou mestre, sou amigo. E ele é o nosso Senhor. Por quê? Porque todos nós estamos aqui sob a divina proteção dele. Percebe? Então, ele é o nosso diretor, é o nosso irmão mais velho, é aquele que sabe tudo deste planeta, absolutamente tudo. Tudo que nós estamos aqui lutando para entender, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, laboratório para isso, laboratório para aquilo, pesquisas, gastos com pesquisas, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, quando a pessoa se entende, que entende que é necessário saber o mundo que ele vive, Jesus já sabe tudo, mas tudo que você possa imaginar. Então ele é o nosso mestre. O dia que esse homem que pesquisa, né, esse homem que busca, essa criatura que busca entender isso e se aliar a ele, as respostas virão com muito mais naturalidade. Então, meu amigo, minha amiga, Kardec coloca isso, olha, não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou. Ficou claro para você, amigo? Aí você pode perguntar assim, mas essa divina Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, o que significa isso? Então é muito simples a gente entender. O Pai é Deus, é o Criador. O Filho, no planeta, é aquele que dirige o planeta. É que é o Filho que já reporta diretamente ao Pai. Né? Esse é o Filho. É aquele que faz esse trabalho com o Pai, como Jesus disse aqui, olha, né? Meu Senhor, aquele que me envia. Aquele que me enviou. Não vim por mim mesmo, mas é por aquele que me enviou. Então, qual o homem na história dessa humanidade que pode dizer isso? Ninguém. Só o Senhor Jesus. Porque ele é o Filho que fala diretamente com o Pai, pelo seu projeto evolutivo, que a gente nem imagina. Né? A estrutura espiritual do Senhor Jesus. Ninguém imagina isso. Mas ele conversa com o Pai. Então ele é o Filho. Ele é o Filho desperto. É o Filho atuante em nome do Pai. E o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Perguntaram a Emmanuel, né, quem é o Espírito Santo. Então ele disse que são todas as pessoas. São todos os espíritos que estão abaixo do Senhor Jesus. São espíritos santificados já na sua origem. Já fomos criados santificados. Só que essa santificação precisa ser conquistada através dos nossos esforços, das nossas lutas diárias. Então, isso significa Espírito Santo. Somos todos nós. Então, no mundo tem Deus, Jesus e os seus habitantes. Deus, o Pai, Jesus, o Filho, que reporta diretamente ao Pai, e nós, os espíritos que aqui estamos, santificados desde a nossa criação. Ficou claro para você, meu irmão, minha irmã? Se você tiver dúvida, coloque aí para nós, para a gente conversar a respeito. Nós estamos aqui falando aquilo que nós estudamos, né, no Espiritismo, e também que esteja de acordo com a lógica e com a justiça. Porque se você não é espírita, eu quero te dizer uma coisa. O Espiritismo
ele trabalha com esses dois pilares, lógica e justiça. Entende? Se não tiver lógica e justiça, então nós não vamos aqui divulgar nada, e nem Kardec divulgou. Pode até colocado por uma guisa de estudos, de pesquisas, mas afirmações não. Então nós estamos vivendo, com o Espiritismo, a abertura de uma nova fase para a Terra. A abertura de uma nova fase. Né? E aí, nessa nova fase, é que nós vamos entender melhor essas circunstâncias. Por ora, nós estamos ainda meio que acumpliciados com o nosso passado errôneo, com nossas escolhas estranhas, né? Mas à medida que nós vamos crescendo, que vamos nos apropriando de novos valores éticos e morais, nós vamos ampliando a nossa visão. É como se eu estivesse subindo uma montanha sagrada, como diziam os primitivos, né? Montanha sagrada. Eu estou subindo essa montanha. Essa montanha é a minha proposta de ver mais longe. Então, eu vou subir nessa montanha, à medida que eu vou subindo, eu vou ampliando a minha visão. Assim o Espiritismo está fazendo conosco, nos ajudando a ampliar a nossa visão espiritual. Então, isso é Espiritismo, sabe? Agora, tem os meios, né? Tem os fundamentos, tem toda uma estrutura que faz do Espiritismo algo que precisa ser buscado, estudado e sentido. Então, nós temos as comunicações com os espíritos desencarnados. Claro, por quê? Porque isso é normal, é natural. Já que ninguém morre, como não morre mesmo, e a comunicação é aberta, porque por meio de frequências, você vê isso na emissora de televisão, na emissora de rádio, né? Nos processamentos de dados. Você chega num pedágio, meu amigo, quando você já tem aquela tarja, né, de passagem automática, você chega no pedágio, na mesma hora que você chega, a frequência que está lá no código do seu carro vai da cancela, a cancela vai lá, manda para o banco autoriza a sua passagem. Isso em frações de segundos. Ora, se essas coisas acontecem com elementos materiais, né? Nós estamos falando de carro, cancela, nós estamos falando de câmeras, nós estamos falando de bancos, de máquinas. Tudo isso é material. Dentro de uma estrutura interessante, né? De funcionalidade incrível. Então, se isso acontece com a matéria, que é bruta, imagina com o espírito. Então, nós nos comunicamos o tempo todo por pensamentos. Ora nós os decodificamos, ora não. Mas eles estão flutuando perante nós o tempo todo. Já não viu tanta gente contar, né? Engraçado que a pessoa, antes de desencarnar, veio aqui me avisar, mostrou para mim que estava desencarnando, por causa dessa frequência. Então, essa comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados, e encarnados com encarnados, desencarnados com desencarnados, ela é feita via frequência. Nós aqui utilizamos o recurso da fala, mas vai chegar um tempo que não precisaremos mais da fala, é só o pensamento. E aí nós estaremos atuando em grau maior de comunicação, que é a proposta da mediunidade que nós estudamos aqui no Espiritismo. Agora, foi o Espiritismo que inventou isso? Claro que não. Isso existe desde que o mundo existe, desde que a natureza existe. Né? Então, nós só estamos estudando o processo. Como é possível isso? Aí tem pessoas que não entendem, que não querem entender, porque são inteligentes, mas não querem entender. E aí que começam a falar bobagens, dizendo que nós comunicamos com o demônio, com Satanás. Mas cadê o Satanás? Cadê o demônio? Quem são esses espíritos? É justo que Deus tenha criado espíritos inferiores para serem internamente inferiores só para atrapalhar a vida dos outros? Não tem lógica isso. Nenhum pai faria isso. Pai cria 7 filhos. E depois ele fala, agora eu vou arrumar um para atazanar a vida deles. Ninguém faria isso. Então é preciso amadurecer, sabe, gente? É preciso amadurecer nos conceitos.
Porque é muito fácil a gente criticar, muito fácil. Principalmente quando eu não entendo uma coisa. A ironia, essa crítica irônica, ela diz o seguinte, em últimas análises, né? Olha, veja bem, eu não sei isso que você está falando, mas eu não quero saber e tem raiva de você saber também, então eu vou te ironizar, porque eu não quero saber. Então, toda vez que a pessoa ironiza alguma coisa, ela está mostrando, ela está dando um atestado de plena ignorância daquilo que ela está ironizando. E isso é próprio de espíritos infantis, próprio de criança. Criança não gosta de fazer umas brincadeirinhas assim? Quando toma umas mentirinhas e tal, para enganar? Não, minha gente, não dá. Não é possível, né? Isso, definitivamente, que a gente esteja, né, ainda vivendo essa situação. Então, o Espiritismo, o que ele faz? Ele traz para nós toda uma estrutura, né, diferenciada, né? Uma estrutura diferenciada. Então, minha gente, nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, e se você tiver alguma dúvida, por favor, fala aqui conosco, tá? Você tem dúvida? Mesmo que você não seja espírita, você tem alguma dúvida a respeito daquilo que nós estamos falando? Você tem dúvida? Então, vamos continuar aqui. Estas palavras, aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. Não implicam a igualdade, e ainda menos a identidade em todas as épocas. O insulto feito a um embaixador foi considerado como feito ao próprio soberano. Os apóstolos tinham a palavra de Jesus como Jesus tinha de Deus. Quando ele lhes disse, aquele que vos ouve, ouve-me. Ele não queria dizer que seus apóstolos e ele era uma só e a mesma pessoa, igual em todas as coisas. Então, Kardec coloca que quando você... Há uma convenção, né, na diplomacia, que quando você insulta um embaixador, você está insultando também aquele que ele representa, ou o rei, ou o presidente, enfim. Então, você está insultando o próprio Senhor que o enviou. Então, quando Jesus falou, aquele que me insulta, insulta o próprio Senhor Deus. Foi o que aconteceu e acontece com a humanidade, quando não tem entendido ainda Jesus. Então, insultam Jesus, mas, na verdade, isso está sendo um insulto ligado diretamente a Deus. Eu não acredito no que você está falando do Pai. Então, se Jesus falou tudo de Deus para nós, e nós insultamos o Senhor, então significa que nós não queremos a verdade de Deus para nós. Nós ironizamos e atacamos aquele que traz a verdade do Pai para nós. Eu estou tentando pegar esse assunto de teologia, que é muito, muito enrolado, muito complicado, uma coisa bem clara, bem ampla. Então, Jesus ele veio como representante de Deus para trazer para o mundo uma nova era. Ah, mas já tem 2000 anos, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Vocês não têm noção dos bilhões de espíritos que já foram modificados pelo Evangelho e que agora vão retornar. Totalmente modificados. Como diz Allan Kardec, essa modificação da humanidade será pela troca desses espíritos. Aqueles com mais condições de entender, né? E aqueles com menos condições de entender, que não querem entender. Porque, veja bem, eu posso não querer entender uma verdade. Não é? Eu posso não querer aceitar uma verdade da maneira como que ela é colocada. Por quê? Porque o meu contexto, o meu conteúdo
pessoal, personalístico, não admite isso. Não admite nada que seja superior a mim. E, geralmente, aqueles que condenaram Jesus acharam que Jesus estava sendo superior a eles. Não é assim? Então, por exemplo, ele foi julgado por Herodes, foi julgado pelos Sinédrio, né, pelo Anás e Caifás, e foi julgado pelo Estado, por Pilatos. Então, Herodes, religião, Herodes, família, né, família judaica, Anás, Caifás, religião, e Pilatos foi a representação do Estado. Então, esses três poderes não aceitaram o que Jesus trouxe. Por quê? Porque o que Jesus trouxe estava indo contra o que eles pregavam, o que eles viviam. Então, eu não suporto isso. Como eu não suporto isso, eu vou eliminar isso. Assim a gente faz a mesma coisa. Quando você não quer uma coisa, você tira aquela coisa do seu caminho. Você está assistindo um programa e começou uma conversa lá que você não gosta, você sai fora dela. Então foi o que fizeram com Jesus. Então não aceitaram Deus. Daí dizer que Jesus foi o Cordeiro de Deus, ou seja, ele foi imolado, ele foi morto em nome do Pai Criador. Mas ele sabia que isso ia acontecer com ele. Ele não foi morto, né? Tiraram o corpo físico dele. Ele não, ele continua vivo. Tanto é que ele apareceu depois. Tantas vezes, né? Então vejam vocês, o que eles não queriam era a mensagem do Pai. Porque eles se achavam no direito de serem o próprio Pai ou o representante do Pai que eles criaram. Que era um pai violento, um pai vaidoso, um pai que defendia os filhos dos outros, que era o Yahvé, né? Então eles defendiam essa situação. E o Estado romano defendia a proposta deles, de dominadores do mundo. Então não pode ter ninguém superior a nós. Por isso que mataram Jesus. Jesus vem representando Deus, trazendo a mensagem de Deus, do amai-vos uns aos outros, do amar a Deus sobre todas as coisas. Eles não queriam isso. Eles não aceitaram isso. Daí fizeram o que fizeram. Será que nós também não estávamos lá, não? A dualidade das pessoas, assim como o estado secundário e subordinado de Jesus com relação a Deus, ressalta, além do mais, sem equívoco, nas seguintes passagens. Então, agora, Allan Kardec ele vai elencar uma série de falas, né, de Jesus para provar ainda mais, né, que Jesus é subordinado a Deus. Então, é Deus, Pai, Criador de tudo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, depois o Filho, que neste mundo aqui, neste planeta, é o Senhor Jesus. Lá no outro planeta é o Cristo planetário de lá. O Filho é aquele que já despertou e já avançou no seu despertamento. Foste vós que permanecestes firmes comigo nas minhas tentações. É por isso que preparo-vos o meu reino como meu Pai me preparou, a fim de que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e que vos senteis nos tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está em Lucas 22 isso, tá, gente? Então, quer dizer, Jesus disse para os apóstolos, né? Olha, vocês me aceitaram, vocês aceitaram Deus. Por isso, vocês se assentarão comigo para esse grande banquete. Esse banquete é essa vida em Deus. É um banquete. Né? Por quê? Porque ele fala, meu Pai preparou-me. Olha só o que Jesus fala. Meu Pai preparou-me. Então não tem mais dúvida? Não tem não, né? Essa palavra aqui de Jesus, né, é tudo. Então nós vamos ter dúvida de quê? Se o próprio Filho diz isso. Aí vem um homem que ainda é um espírito em início de santificação e quer julgar essa coisa toda e quer colocar os seus pareceres. Né? Então,
Jesus foi preparado por Deus, como ele diz aqui, a fim de que comais e bebais na minha mesa, no meu reino. Qual o reino de Jesus? É a Terra, o planeta. Então, aquele que que abraça o Evangelho, aquele que vai junto ao ensino de Jesus, está comendo na mesa de Jesus, ou seja, está comungando com o que o Senhor Jesus propõe para o mundo. Muitas vezes, independente da vontade da gente. Não existe a tal da renúncia, né? Tem pessoas que às vezes têm que renunciar toda uma vida, um mandamento de vida para entender, né, aquilo que é o certo e necessário. Por mim, digo o que vi em meu Pai, e vós fazeis o que vistes em vosso Pai. João 8. Então Jesus coloca, eu vi meu Pai, vocês também veem. Então procure fazer o que você vê em seu Pai, dentro da sua condição. Então, meu amigo, minha amiga, eu não sei se está ficando dúvida aí para você, se você puder colocar para nós, né, para uma avaliação, nosso estudo, que realmente ele é um estudo mais complexo, né? Então, não é assim, nós estamos tratando de teologia mesmo, né? Aquilo que os teólogos eles colocam em suas discussões, né? E isso varou séculos, essas discussões, não chegavam num acordo de jeito nenhum. Até hoje, né? Você vê que tem protestantes, católicos, ortodoxos, e vai por aí fora. E lutando, tentando entender isso. Então, quando você conversa com um teólogo, ele fica esbarrado nessa coisa do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque ele não consegue entender que o Espírito ele progride pelas suas reencarnações. Eles negam esse princípio básico. Aí isso fica muito difícil as pessoas, né, entenderem a realidade das coisas. O Espiritismo está clareando isso para nós, né, gente? Vamos nele. Então, uma pergunta aqui, que vem da Josefa, né, Inácio, lá de Congonhas, pertinho aqui de Juiz de Fora, né? Jesus, quando falou dos doentes, eram somente os doentes daquela época, na casa de Mateus? Ainda na atualidade, estamos doentes, porque ainda fazemos parte de um planeta de provas e expiação e somos da terceira ordem? Então, Josefa, o problema da enfermidade, ela é uma escolha de cada um. Eu escolho estar enfermo ou são. Obrigado. Muito obrigado, Vanir, está aqui conosco. Então, Josefa, estar são ou doente é escolha. As provas que nós temos aqui, geralmente, elas não são ligadas a enfermidades. Elas são ligadas a projetos de avanços. Sabe? Por exemplo, eu tenho uma prova de ajudar uma pessoa, ajudar uma comunidade, ajudar uma família, ajudar um país, ajudar um estado, uma cidade. As provas, elas são situações em que o espírito já venceu a expiação. E agora ele está na prova da confiança do seu avanço espiritual. Então, toda expiação, ela é necessariamente a nossa volta ao caminho reto. Então, doentes têm todo o tempo. Pessoas que erraram o tempo todo. Então, por exemplo, aquelas pessoas primitivas que lutavam por entender, por aprender a andar de dois pés, né? De dois pés, que aquelas pessoas que buscavam entender ali o funcionamento do clima, aquilo era uma prova para eles. Agora, na hora que eles estavam cometendo enganos, aí vinham as expiações. Porque os enganos estão na razão direta do meu entendimento daquilo que eu estou fazendo. Né? Então, se eu tenho noção que fazer mal a alguém é um erro, então toda vez que eu faço isso,
eu tenho problemas seríssimos. Muito sérios. Percebe? Então, a enfermidade, José, ela está conosco o tempo todo, com a humanidade, né, o tempo todo. Tem pessoas que agora estão rindo, gargalhando, estão em queda, porque não estão entendendo a lei de Deus. Emmanuel tem uma frase muito, muito bonita, que ele fala assim: é preferível você chorar sob os aguilhões da resistência a sorrir sob os narcóticos da queda. Então tem gente que está aí rindo, brincando, né, aproveitando, aí, se divertindo desordenadamente, e no fundo, estão em queda. Estão se desarrumando. E dali a pouco terão que ter as expiações, porque tudo é de Deus. Independente do homem achar que ele é o grande provedor de tudo, né? Mas ele é de Deus. E no momento em que ele esteja realizando alguma coisa contra o seu irmão, automaticamente estará realizando contra ele mesmo. Então, toda vez que eu agrido um irmão meu, uma irmã minha, eu estou agredindo a mim mesmo, porque o retorno é para mim. Às vezes aquela pessoa que eu estou agredindo está precisando passar por aquela prova, né? Por aquela prova de resistência. Aí é uma prova. A pessoa fala mal de uma pessoa, uma maledicência, por exemplo, e a pessoa não fez aquilo, então para ela é uma prova de resistência, de ver como que ela vai lidar com aquela situação. Agora, quem está fazendo isso está se candidatando a ficar enfermo. Então a enfermidade é criada por nós por causa das energias que nós acumulamos na mente, no campo mental. Energias essas que terão que sair. E quando ela sai fazendo uma bagunça terrível. A partir do perispírito, né, até chegar no corpo físico. Vai levando como se fosse uma enxurrada. Você imagina uma enxurrada levando tudo. Então essas energias muito condensadas, de muito tempo que a gente cometeu esses enganos, elas vão saindo. E olha, o que tiver na frente ela vai arrastando. Inclusive o corpo físico, levando ao desencarne, levando o espírito ao desencarne. Então é isso aí. A enfermidade, ela é uma consequência das nossas más escolhas, más atitudes. E nós temos que resolver isso. Então a humanidade, ô José, o tempo todo está vivendo isso. E pelo menos aquilo que a gente conhece de humanidade, né? Quando a coisa começou a ser escrita. Então, a escrita começa lá na Suméria, 6.000 anos atrás. Então, quer dizer, a partir dali, a gente começa a perceber os erros da humanidade e suas correções. Agora, é preciso compreender, sabe, José, como eu falei antes, bilhões de espíritos já se redimiram. A gente vê agora uma turma que está aqui que realmente não quer nada. Não quer modificar, não quer, só ficam brincando, só ficam com conversas atrapalhadas, né, que não levam a realidade nenhuma, tá? Mas sempre existiu, tá, minha amiga? Então, o nosso projeto hoje, aqui no Espiritismo, é de resolver isso para sempre. Nunca mais ficar enfermo. Como que eu nunca mais vou ficar enfermo? Só cumprindo as leis de Deus. Então, para isso, eu vou ter que fazer uma revisão daquilo que eu aceito como verdade. Tem outra pergunta aqui, do João Cecílio Cavalcante, Jardim Europa, Sorocaba, São Paulo. De que lei era que Jesus falava em Mateus 5, versículos 17 e 19? Não era ainda os ensinamentos de Jesus. Ele apenas começava o Sermão do Monte. E sua missão poderia dizer que era dos 10 mandamentos, mas ele reduziu a 2 leis. Os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que inclusive está no Primeiro Testamento, Moisés. Que lei era que ele falava para obedecer a lei de Deus? João, veja bem, Moisés, ele foi um legislador. Então, ele estava trabalhando uma comunidade de espíritos muito
complicados ainda, muito rebeldes, muito orgulhosos. Então, criou-se uma lei para frear um pouco os impulsos, os ímpetos daquelas pessoas. Então, quando você lê o Torá, você vai ver que tem mais de 600 leis lá, que são mesmo para segurar aquele povo. E os 10 mandamentos é uma proposta da lei divina para aquele povo. Então, você tem a lei social, né? A lei social que Moisés teve que criar para conduzir aquele povo. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. E ele se baseia muito na lei de Hammurabi, no Código de Hammurabi, né? E aí cria essa tal da lei da talião, olho por olho, dente por dente. Para que a pessoa tivesse noção do tamanho das suas atitudes e o que aquilo pode promover em nós. Mas, junto disso, ele colocou os 10 mandamentos. Né? E aí Jesus, quando ele chega, ele estabelece a lei do amor. Ou seja, o que é a lei do amor? A lei do amor é aquela que rege tudo. Então, Deus, quando cria, ele cria por uma lei que a gente chama de amor. É a lei plena, né? A lei que contém tudo nela. Então, Jesus começa a estabelecer essa lei no mundo. Mas se você analisar o que Jesus falou com os 10 mandamentos, então, mais ou menos, são de acordo. Tanto é que ele falou, não vim destruir a lei. Agora, a lei social, ela tem que ser mudada. Né? Então, cada civilização, cada cidade, cada país tem a sua Constituição, que é uma lei social, que mudou muito da lei de Italião para cá. Mas é preciso saber, lei social, lei de homens para homens, lei divina, lei de Deus para os homens. Então, enquanto os homens se reúnem numa sociedade, Deus estabelece um contato para trazer esses homens a cumprir apenas a lei que ele criou, que é a lei do amor. Foi o que Jesus trouxe. Então, Jesus trouxe a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ainda fala, aí estão toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque Deus é amor de criação, de tudo. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que amar o meu Criador. Eu tenho que respeitar o meu Criador. Buscar entendê-lo, buscar estudar o que ele faz. Então, isso é o amar. Não é você ficar deitado numa rede falando que ama a Deus. Não, amar a Deus é cumprir as normas que ele criou, né, para estabelecimento da ordem geral do universo. Então, você mora no universo, eu moro no universo. Esse universo tem leis. Não tem? Tem. Lei da gravidade, eletromagnetismo, lei da força forte, força fraca, tem a lei aí da justiça, do amor e da caridade. Nós estamos sob essas leis. Isso tudo é lei de amor. Se você pegar o eletromagnetismo, a gravidade, as forças, forte e fraca, você vê que é lei do amor. É uma lei de conjunção, é uma lei de aproximação e de justaposição. E se você trabalha amor, justiça e caridade, é a lei da relação dos homens, dos indivíduos com eles mesmos e com a natureza. Veja que tudo é muito certinho. Então Jesus falou, olha, foram ditas todas essas palavras. Eu, porém, vos digo, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. Porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, automaticamente eu vou me amar. Se eu me amar, é lógico que eu vou amar o meu próximo. Porque também é de Deus. Então, é uma colocação redundante. Então, tudo fecha no circuito de Deus. Só que nós não queremos isso, né? Nós, muitas vezes, queremos aquilo que a gente estabelece como o bom para mim. Nós estamos em busca do interesse pessoal, imediato, e das sensações. Isso vem para mim. Então, isso é bom para mim? Eu amar o próximo? Ah, bom nada. Deixa o próximo para lá, cuidar da vida dele. Eu vou me amar, eu vou buscar o bem para mim. Só que quem não entende que nessa busca do bem pessoal ele está trabalhando orgulho e egoísmo, que são
fundamentos primários da evolução. O orgulho tende a colocar o indivíduo orgulhoso como o Senhor poderoso, todo-poderoso, soberano, ninguém é melhor que ele. O egoísmo, ele capta tudo para ele. Se ele é o soberano, então tudo é dele. Só que ele cata o quê? Coisas que vão denegri-lo, que vão confundir a sua soberania. Quando ele entra em conflito, né, com esse orgulho e esse egoísmo, ele entra praticamente em um estado meio de alucinação, porque ele vê que não é nada daquilo. Então, para evitar isso, é que Jesus propõe, olha, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, vamos entrar nesse fluxo do amor. Sabe, mais uma vez eu quero dizer para você, João, que a gente chama aqui na Terra essa lei de amor. Mas, não, por exemplo, lá em Júpiter pode ser outro nome, lá em Marte, enfim, em outros galáxias, né, pode ser outro nome. Mas a essência é a mesma. É a lei que une tudo. A lei da qual promana tudo. Então, Deus, penso assim, né, quando ele resolveu fazer a criação, ele então estabeleceu uma lei única, com diversas variações, que é essa lei que rege tudo. Então, tudo é regido por essa lei. Essa lei de aglutinação, que leva inteligência moralizada, harmonia, perfeição, belo e bom. Isso é a lei. É a lei do amor. Quando a gente não faz dentro desses critérios, a gente vai sofrer as consequências. Não sei se ficou claro para você, João, mas é isso. Jesus trouxe, ele reafirma para o mundo a lei do amor. Porque mesmo, né, lá nos 10 mandamentos já se falava no amar a Deus sobre todas as coisas, não falava? O primeiro mandamento é esse. Só que os hebreus tinham o Deus pessoal deles, chamado Yahvé. Quem era Yahvé? Herculano Pires, um grande estudioso aí da doutrina espírita, ele propõe que Yahvé seja o espírito condutor daquele povo, do povo hebreu. Porque cada civilização, né, cada nacionalidade tem um espírito protetor. Aqui no Brasil nós temos o Ismael. Então, quer dizer, nós temos esse espírito condutor. Então, acredita-se que Yahvé, tão propagado na Bíblia, no Antigo Testamento, seja esse espírito protetor do povo hebreu. Né? Aí o povo hebreu fazia desse espírito aquilo que ele quisesse fazer. Então, ele era vingativo, ele era orgulhoso, ele era de casta, né? Coisa que Deus não é. Mas os hebreus mais profundos sabiam de Deus verdadeiro. Tanto é que eles não pronunciavam o nome de Deus. Chamavam de um sem nome. Então, eles estavam acima de Yahvé. Essas questões, minha gente, são muito discutíveis, são muito polêmicas, porque isso está na cultura de cada povo. A gente não pode ficar entrando nas culturas e querer mudar as culturas dos outros. Mas a gente pode fazer análises, né? Pode fazer uma proposta de análise. Por isso existe um estudo comparado. A gente vai vendo o que está proclamado e vamos aí tentando entender, né, o que foi proclamado, o que foi bem interpretado e o que não foi bem interpretado. O que a gente pode tentar aprender. Então, é isso que Allan Kardec nos inicia nesse estudo comparado. Então, você tem uma informação, depois você tem uma base central, que foi que Jesus trouxe, e Jesus sempre é referência, já expliquei para vocês, né, para o seu governador do planeta, ele é sempre referência, nunca teve ninguém maior que ele aqui. João falou, né, que ele é o verbo, né, o verbo que se fez carne. Então, quer dizer, a gente tem que entender isso. Eu escuto uma coisa, eu faço uma análise dentro daquilo que Jesus trouxe e chego a uma síntese. Então, a humanidade, no futuro, irá resolver todas essas questões. Todas essas questões que estão aí meio que insolúveis ainda, sabe? A gente está tendo dúvidas, então vão ser resolvidas. Por isso, minha gente, é que muitas pessoas estão errando ainda, porque não param para fazer reflexões assim.
Não param para se banquetear com essas informações que nós temos aí. Então, o mundo está órfão do amor? Não. Os homens, sim, estão órfãos do amor, mas o mundo não. Então, não adianta falar que o mundo está ruim. Isso aí é uma falácia. Pelo contrário, o mundo está cheio de amor. Cheio. Você observa isso na natureza, você observa isso nos textos do Evangelho de Jesus, você observa isso em histórias de grandes espíritos. Agora, o homem é que às vezes não quer saber disso. Na próxima sexta-feira, nós estaremos quase que concluindo, né, o estudo sobre perispírito, que foi solicitado, e vamos continuando aqui com as nossas reflexões e vocês participando conosco. Aqui pela Web Rádio Estação da Luz, fico feliz de estar participando com vocês em mais esse momento. Estamos terminando o nosso programa. Peço a Jesus que ampare você e te dê muita paz e muito entendimento. Um abraço. Até sexta-feira, às 10h10 da manhã, se Deus quiser. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.